Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem no canal da TV Nova Luz, no programa Consciência e Transformação. Nós vamos falar hoje sobre esperança e fé. Num momento como esse, num momento de crise, como é que nós lidamos com esperança e fé? Nós estamos em breve falando sobre esse tema aqui no Consciência e Transformação. Bom, bom dia a todos que nos assistem no canal da TV Nova Luz, o nosso programa Consciência e Transformação. Esse programa nosso ao vivo, toda sexta-feira, onde nós trazemos sempre algum tema, um tema que provoca, né, que convida você, que participa do nosso programa ao vivo, a enviar a sua questão, a sua dúvida, aquilo que você gostaria que a gente comentasse sobre esse tema. E sempre um tema, como você tem visto, um tema que fala sobre o comportamento humano, sobre a questão da dimensão espiritual, a questão da influência da dimensão espiritual na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas reações. Conciliando, né, fazendo esse link da psicologia, da espiritualidade e do nosso dia a dia. Então, nesse programa, depois nós mudamos esse formato para o programa totalmente respondendo a perguntas, nós estamos sempre convidando você a participar desde o início, enviando as suas questões, as suas dúvidas sobre esse nosso tema. E eu queria já antecipar, aproveitar esse início, enquanto vocês estão mandando as suas perguntas sobre esse tema, já antecipar uma novidade que nós vamos ter no nosso programa a partir já de outubro agora, do próximo programa. Atendendo a várias solicitações de pessoas que normalmente nos falam que só conseguem às vezes ver o programa gravado por conta do horário, nós conseguimos ver aqui na grade da TV Nova Luz e nós vamos estar então agora fazendo a partir do próximo programa uma pequena alteração de horário no nosso programa ao vivo. Então, você que está acostumado a conectar no YouTube de 11 ao meio-dia, nós vamos agora iniciar o nosso programa ao meio-dia. Então, das 12 às 13 horas, nós vamos estar no nosso programa Consciência e Transformação, ao vivo, procurando atender aquelas pessoas que vão estar aproveitando o seu horário de almoço para poder estar conectados conosco, poderem estar participando, enviando suas dúvidas, para que então essa rede de relacionamentos nosso do programa Consciência e Transformação possa estar se ampliando, né, no Brasil e no exterior, agora com esse pequeno ajuste, procurando atender essas solicitações de um ajuste, uma adequação do horário. Então, anote aí, nós vamos estar divulgando isso ao longo da semana, quando a gente divulga os temas. O nosso programa, então, ao invés de 11 horas, vai se iniciar ao meio-dia. Então, de meio-dia a 1 hora, nós vamos estar aqui toda sexta-feira ao vivo com você, trocando sobre esses temas que nós temos tratado. E não se esqueça, sempre envie a sua sugestão de tema. O programa Consciência e Transformação, ele é produzido, ele é feito pensando no atendimento da necessidade daqueles que nos assistem, né? Das dúvidas, dos temas que vocês gostariam que a gente abordasse a partir da experiência que a gente tem de 30 anos de experiência clínica. Então você pode enviar não só para o canal TV Nova Luz, no meu canal do YouTube, Milton Menezes, você pode deixar a sua mensagem lá que a gente recebe e aí então isso também vai fazendo com que a gente possa identificar quais são os principais temas de interesse dos participantes e poder contemplar esses temas nos nossos programas. Então não deixe de enviar a sua sugestão de tema também para nós, que você gostaria de ver abordado no programa Consciência e Transformação. E para aqueles que gostariam, então, de assistir novamente os nossos programas, ou então que querem indicar, né, para a sua rede de contatos, nas suas redes sociais, os nossos programas, você pode assisti-lo, o programa gravado. Então, depois do programa ao vivo, o pessoal da produção faz, às vezes, uma pequena edição, ajusta e coloca no YouTube. Então, tanto no canal da TV Nova Luz, como no canal do YouTube Milton Menezes, você vai então poder contar com todos os programas anteriores do Consciência e Transformação e poder assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Claro que aí não podendo enviar a sua pergunta ao vivo, mas é a forma de você rever, de poder refletir, de poder ouvir novamente esses temas que nós temos abordados no nosso programa Consciência e Transformação. Então, amplie essa rede, né? Ou seja, ampliando aí para a sua rede de contatos, porque a gente vê que esse tipo de indicação acaba trazendo
pessoas que também se interessam nesse tema, que têm necessidade desses temas, de trazer conosco, ampliar ao que o pessoal tem chamado da família Consciência e Transformação. Então, sejam bem-vindos e nós vamos agora começar a responder as nossas perguntas sobre esse tema. É um tema que eu sugeri, também era um tema que foi sugerido por alguns de alguns participantes já há algum tempo atrás, sobre a questão da esperança e da fé, e principalmente por conta da constatação que muitos de nós acabam tendo e fazendo, observando à nossa volta, de que num momento como esse, um momento de crise, um momento onde algumas questões das crises sociais, a crise financeira, a crise institucional, e não só no nosso país, não só no Brasil, mas que a gente observa de um modo geral, como sendo uma crise global, uma crise mundial, um dos aspectos que mais acaba sendo atingido é a esperança. Nós observarmos que as pessoas, ao se depararem com um quadro muito negativo, né, de o recrudescimento, às vezes, da violência, das dificuldades econômicas, enfim, de vários aspectos de dificuldade na vida, tem de gerar, e de uma forma, às vezes, progressiva, de uma forma assim, muito abrangente, uma queda da esperança da superação desse quadro de crise. Alguns até entrando em quadros de verdadeira melancolia, ou às vezes até de uma desesperança significativa, não conseguindo sequer voltar a mobilizar as suas forças, as suas atividades profissionais, sociais, por conta dessa perspectiva pessimista, muito negativista do futuro. Então, nós resolvemos abordar esse tema de forma que a gente possa, né, com a participação de vocês, pensar sobre essa questão da importância da questão da esperança, por que de alguma forma a questão da esperança fica tão abalada em momentos como esse, e também a questão da fé. Ou seja, de alguma forma há às vezes uma exortação para que nós enfrentemos esses momentos de crise se apoiando numa fé. E aí muitas vezes a fé é associada a uma fé religiosa, a uma fé dos poderes divinos, sobrenaturais. Mas o que a gente tem observado é que muitas vezes há a distorção na relação com a questão do tema da fé, e pela própria observação das dificuldades que muitas vezes se avizinham ou que se desenvolvem ao longo do tempo, fazem muitas pessoas esmorecerem nessa sua fé, indo às vezes para um lado oposto, radicalmente oposto, que é o da descrença total em qualquer tipo de sentido que possa existir numa crise que traz tantas dificuldades, que traz tantos desafios para a maioria de nós. Então, falar sobre essa questão da esperança e da fé é fundamental, porque existem alguns autores, alguns filósofos, alguns psicólogos, e eu compartilho desse tipo de pensamento, que dizem que, na verdade, a esperança é um dos principais combustíveis do ser humano. Olhem que afirmação forte, né? A esperança é um dos principais combustíveis do ser humano. Isso por quê? Se nós pensarmos na esperança como sendo essa crença, né, é um sentimento de uma certa crença de que alguma coisa de bom está por vir, ou que há uma perspectiva de algo de bom, mesmo quando a gente tem um cenário muito adverso, ela é fundamental para que a gente possa ter energia e condição de enfrentar as dificuldades. Se de alguma forma a gente acaba não desenvolvendo uma linha de raciocínio ou uma consciência dessa continuidade ou de uma destinação a uma coisa boa, a melhoria do cenário, mesmo mais negativo, nós tendemos a ficar obliterados, né, abafados nesse nível de motivação nosso, e então a gente acaba confirmando aquilo que a gente mais teme. Vejam, na medida que eu não consigo desenvolver o mínimo de energia, de motivação para enfrentar as dificuldades, transformar as dificuldades, para revertê-las num quadro mais favorável, se eu passo a não acreditar nessa possibilidade, o meu nível de enfrentamento, a disposição para isso fica tão menor que as dificuldades, os obstáculos, eles tendem a crescer, a se avolumar diante de nós, fazendo então com que os obstáculos e esse enfrentamento ele fique cada vez mais difícil, mais lento, mais demorado,
fazendo então com que a gente acredite que, de fato, o obstáculo por si só, ele vai ser insuperável. Veja que então a gente acaba construindo aquilo que a gente gostaria de ter como, que a gente teme. Né? Eu costumo chamar isso da profecia autorrealizável. O que eu quero dizer com isso? É a profecia que nós profetizamos, ou seja, no nível do pensamento, nós profetizamos, a coisa vai ser muito ruim, vai ser muito difícil sair disso, realmente não tem como a gente melhorar de vida. Essas crenças, esses pensamentos, eles ficam quase que proféticos, é como se a gente estivesse definindo qual vai ser o futuro. E como isso, essa crença, ela fica tão forte que abate a nossa disposição de enfrentar, que a gente então, com esse abatimento, não constrói a saída. Então a gente acaba produzindo aquilo que a gente profetizou. Então eu chamo isso de uma profecia autorrealizável. Eu realizo aquilo que eu profetizo. Claro que inconscientemente, mas é preciso estar atento a isso. Porque muitas vezes nós estamos tragados por esse pessimismo, por essa desesperança, por essa desolação em relação a um quadro desafiador, e a gente então acaba não conseguindo construir ou se posicionar para de fato compreender o motivo da crise. Conseguir identificar e atuar nos pontos que possam reverter essa crise, seja ela uma crise individual, seja uma crise familiar, ou, como nós estamos vivendo, uma crise então que envolve um grande número de pessoas, não só no nosso país, mas na sociedade mundial, na sociedade como um todo. Então, a observação disso e a reflexão disso é que pode manter essa chama de que há alguma coisa, há algum tipo de aprendizado nesse processo que nos desafia em aprendendo a poder superar essa crise. Então, nós vamos já começar aqui a responder, algumas das colocações já estão sendo feitas, e com isso a gente vai ampliando essa reflexão, inclusive sobre a questão da fé e da esperança, da desesperança, a partir das contribuições e das perguntas que vocês vão nos mandando. Então, vai mandando a sua pergunta, e eu vou já dando bom dia a todos. Liliane Santos, bom dia, Tramandaí, do Rio Grande do Sul, sempre pessoal do Brasil todo conectado conosco. Bom dia, Liliane. Mary, bom dia, Mary. Bom dia, Rosana Caruso, de Petrópolis. Larissa Toledo, bom dia a todos. A Mary nos coloca aqui uma questão. Bom dia família, né? Família Consciência e Transformação, né, Mary? Acho que foi você que acabou dando esse nome, se não me falha a memória. Ter fé e esperança hoje me faz sentir culpada, como se não fosse consciente da realidade e agisse de um modo egoísta. Sei que é algo pessoal e vou em frente. Essa é uma reflexão interessante, Mary, que eu identifico em muitas pessoas. É como se a gente manter ou sustentar uma posição mais otimista, mais esperançosa nesse sentido, onde a gente procura fixar ou estimular, favorecer, promover até uma visão mais positiva, acaba sendo tão diferente da perspectiva compartilhada pelas pessoas, que nós ou nos sentimos inadequados, parece que a gente está fora dessa realidade, ou algumas pessoas relatam esse certo sentimento de culpa, como se sentissem culpados de conseguir ver numa crise o lado positivo. Vejam que algumas pessoas chegam a achar que quando a gente olha para uma forma positiva, quando você fala do egoísmo, é como se fosse mesmo assim, não só o egoísmo, mas uma certa indiferença. Ou seja, como se nós estivéssemos vendo de uma forma positiva e a gente não qualificasse o desespero, o sofrimento, as dificuldades que as pessoas estão passando. Então, às vezes, e é preciso ter esse cuidado, porque ao colocar uma perspectiva positiva, de fato a gente tem que conseguir respeitar as perspectivas que as outras pessoas têm sobre isso. Ou seja, há um necessário cuidado em perceber que como cada um de nós acaba tendo uma perspectiva muito diferente ou muito pessoal e hoje muito contaminada com esse peso da desesperança, que a nossa posição otimista ou que procura reverter isso não seja associada a uma indiferença, a uma falta de sensibilidade ou até de uma desconexão. Né? É como se nós então estivéssemos num outro mundo, num outro planeta. Isso fazendo com que não só a nossa sensação de inadequação seja importante, mas veja como é que é um paradoxo, né? As pessoas tratam então de uma forma tão diferente que elas acabam então não ouvindo ou não considerando o que nós estamos falando. Então é importante, não que a gente vá com isso manter o clima de pessimismo ou de negativismo, mas é poder, a partir numa posição que a gente chama de uma posição empática,
né? Ou seja, desenvolvendo essa empatia, nos colocarmos no lugar do outro para, a partir disso, construirmos uma visão mais otimista. O que eu quero dizer com essa visão empática? É nós podermos olhar para essas pessoas, estando relacionando com elas, perceber que na visão delas está tudo muito sombrio mesmo, está tudo muito pesado, e que de fato elas não conseguiram ainda perceber o desafio que tem dessa modificação. Como é importante essa mudança da chave de uma coisa, de uma postura mais negativa, para uma outra que procura aproveitar a crise como um grande aprendizado. Então, somente quando eu me coloco no lugar do outro e percebo que o outro tem essa visão, é que eu consigo, dali, construir uma visão que caminhe na direção daquilo que eu acho, daquilo que eu vejo como sendo mais positivo. Essa mudança de uma perspectiva para uma visão mais positiva. Agora, a gente tem que ter o cuidado, Mary, também, me parece que isso é uma reflexão importante, que de fato a gente acabe não fazendo uma exortação das coisas positivas e que pareça até, ironicamente, como se a gente tivesse sem a sensibilidade, sem o contato com essa realidade. É preciso qualificar a realidade, não ser tragada por ela. Então, essa sensação que você colocou ela é muito comum, ou seja, parece que a gente não está consciente da realidade e depois fica parecendo que nós nos sentimos culpados, parece que a gente está vendo tão diferente que parece que a gente está deslocado, parece que a gente está num outro mundo. É preciso ter essa noção de que isso de fato acontece, mas esse talvez seja o papel daqueles de nós, mesmo que sejam os poucos de nós, que começam a olhar para a crise, que começam a olhar para as dificuldades e ver nas dificuldades um grande processo de aprendizado. Na minha visão, nós só conseguimos atravessar um momento de crise, um momento onde as dificuldades à volta se avolumam, se agigantam, somente quando a gente começa a entender o processo da vida de uma forma mais ampla, de uma perspectiva espiritual. Ou seja, quando a gente começa a considerar que a vida ela é um grande processo, uma grande escola de um aprendizado da alma, as dificuldades que nós passamos, que nós enfrentamos, elas sempre trazem no seu bojo, na sua essência, uma necessária transformação na nossa vida. Seja uma transformação e uma mudança na forma como nós olhamos para a vida, uma mudança, por exemplo, naquilo que nós costumamos valorizar na vida, e a crise muitas vezes nos coloca numa posição de xeque, porque nem sempre a gente vai conseguir manter esses objetivos. Então, se eu coloco, por exemplo, como objetivo da vida um tipo de sucesso material, no momento em que esse sucesso material ele tem uma dificuldade no alcance dele, pelas dificuldades econômicas que a gente não tem ascendência, eu passo então a refletir sobre o que realmente é essencial na vida, o que realmente pode me deixar feliz, o que pode então fazer sentido na minha vida, me tornar realizado, independente ou a despeito de ter ou não uma determinada conquista material. Evidentemente, tem algumas conquistas que não são conquistas, são necessidades básicas em relação à sobrevivência. E aí, também nos estimula, não só quando nós passamos, mas quando vemos pessoas que, por exemplo, têm problemas com o emprego, problemas com o dinheiro, problemas para manter, às vezes, a sua família, desenvolver alguns outros valores, algumas outras virtudes em nós mesmos. Por exemplo, de nós sermos capazes de sermos mais solidários, quando a gente percebe então que alguém passa pelas dificuldades de manter o básico, de manter a sobrevivência, nos levando então naturalmente a repensar no quanto a gente pode ser colaborativo para ajudar que todos passem de uma forma razoável por uma crise como essa. Quais são os elementos que podem de fato favorecer a reversão dessa crise? Então vejam como é que a crise acaba trazendo uma perspectiva e uma possibilidade de mudanças, de um aprendizado significativo sobre valores, sobre aquilo que nós realmente valorizamos na nossa vida. Bom, mas vamos continuar aqui vendo as nossas contribuições. A Mary complementa, algo pessoal no sentido de uma conquista pessoal, estar na vibe de fé e ter esperança. Exatamente isso, ou seja, a gente conseguir ver que é pessoal a nossa perspectiva e que ela não é só romântica e descolada, mas é uma ressignificação da realidade para poder extrair dessa realidade, mesmo que muito difícil, o aprendizado, aquilo que nós podemos esperar. A esperança tem a ver com isso, aquilo que nós podemos esperar de bom, apesar de ter um cenário à nossa volta às vezes, de tanta dificuldade. Isso não é só uma fé romântica e ilusória, é conseguir perceber na vida, como eu falava antes, um mecanismo de aprendizado espiritual muito significativo e muito mais complexo do que a gente imagina.
O problema é que a dificuldade imediata, ela nos leva a uma tal cegueira, uma tal absorção, que a gente esquece de perceber o sentido que tem aquela transformação para a continuidade da nossa vida espiritual. É daquilo que a gente pode vir a ter, do que está se construindo naquela reorganização em relação a esse futuro. Mas então, é isso, né, Mary? Obrigado pela sua participação. Denise, bom dia, Denise. Bom dia, Milton e amigos. O desenvolvimento da fé é realizado com base na nossa educação familiar ou vem de nossas vivências de outras vidas? Fica registrado no perispírito. Denise, que é de Curitiba. Denise, essa é uma questão importante, não só pela questão da fé, mas de vários comportamentos que a psicologia vem estudando e que na psicologia tradicional, como ela tem uma abordagem mais materialista e mais biográfica, ou seja, ela considera, por conta do paradigma que a psicologia utiliza, apenas a vida atual, quer dizer, desde o momento do nascimento do indivíduo, o seu crescimento até o momento em que nós estamos com aquele indivíduo adulto, a psicologia vem supervalorizando, vamos dizer assim, não só a carga genética, mas também a carga cultural da educação. Então, e é inegável, né? Nós não podemos negar que, por exemplo, crescer, se desenvolver, ser formado, ser educado num ambiente onde a fé é estimulada, pode promover, de fato, facilitação, né? Favorecer que o indivíduo desenvolva a referência da fé como um valor importante na vida. Mas vejam que, muitas vezes, esse sentido acaba acontecendo ao contrário. Um ambiente, às vezes, por exemplo, de uma fé religiosa muito forte, de envolvimento muito grande com determinado tipo de religião, ou com tipo de ritualística de uma determinada religião, faz com que, às vezes, um filho se incomode com aquilo e ele vai, então, para um outro padrão, o que a gente chama de contrapadrão. Né? Ou seja, uma aversão a esse movimento da fé, um questionamento sistemático da fé. Porque uma das questões importantes da fé, e talvez uma diferença da fé em relação à esperança, é que a fé tem uma questão de nós não colocarmos nenhuma dúvida sobre aquilo que é nos colocado como uma verdade. Então, a fé tem a ver com essa convicção fechada com algo que nós assumimos como verdade. E isso, normalmente, as doutrinas religiosas acabam utilizando esse apelo à fé em relação a um poder, a uma verdade divina, uma explicação divina da vida, onde não cabe, muitas vezes, o questionamento. Daí, então, as diferenças, por exemplo, para doutrinas mais espiritualistas, como a doutrina espírita, que já questionam essa fé cega para uma fé que tem que ser contemplada pela razão. Uma fé que há uma crença, mas que é sustentada por uma lógica, por um tipo de raciocínio, por um tipo de entendimento, fazendo com que, então, a gente tenha uma fé que nós diríamos mais equilibrada. Agora, vejam, se da mesma forma, então, é inegável que há uma possível influência, uma forte influência da cultura e da família, nós não podemos negar que experiências anteriores, onde nós desenvolvemos esse tipo de reação, de relação com a fé, em qualquer que seja, a fé religiosa ou a fé pessoal, a fé na vida, a fé, por exemplo, numa ideologia, que isso, fazendo parte da nossa forma de ver o mundo numa determinada existência, tende a ficar marcado como uma lente de contato. Como uma lente de contato que a gente coloca e passa a olhar a vida dessa forma. Nós reencarnamos, não nos damos conta que estamos com a lente de contato, mas essa experiência anterior tende a fazer com que a gente já se aproxime, que a gente valorize as manifestações da fé, que tenha um tipo de busca em relação à fé, por conta do sentido e do significado que essa fé, ou da forma que nós lidamos com a fé, teve numa encarnação anterior. Não necessariamente num ambiente religioso. Nós vamos ver que muitas vezes a fé vai ter várias formas de construção e manifestação. Então, sim, muitas vezes, por conta dessa experiência do passado, que nós vamos ter um indivíduo que às vezes, por exemplo, ao contrário, mesmo numa família que não tem uma vinculação com a fé, por exemplo, religiosa muito forte, vai desenvolver um senso de religiosidade, de crença em Deus, na vida, às vezes muito diferente daquelas que são compartilhadas pelos seus pais, por exemplo. Então, muitas vezes a gente observa, sim, Denise, que tem essa influência daquilo que nós vivemos nas nossas experiências anteriores. Bom, nós estamos caminhando para o nosso intervalo. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora. Eu vou aqui dar uma olhada nas nossas contribuições, nas nossas participações, e em breve nós estamos voltando com o nosso programa Consciência e Transformação. Até daqui a pouco.
Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta com o nosso programa de hoje, Consciência e Transformação, abordando hoje o tema da esperança e da fé, ou seja, procurando refletir e de alguma forma considerar a questão da esperança e da fé em momentos como esse que nós vivemos na atualidade, onde nós percebemos o desenvolvimento, como é que as pessoas acabam se deixando levar por uma desesperança muito significativa no nosso país em particular, mas uma desesperança em relação aos desdobramentos da crise que nós passamos. E é importante também voltar a falar para vocês que a partir então do nosso próximo programa, a partir do programa de outubro, nós vamos estar fazendo um ajuste no horário do nosso programa. Então o programa continua sendo ao vivo, mas nós vamos, em função dos vários pedidos que a gente tem recebido sobre a dificuldade das pessoas assistirem nesse horário, procurando aproveitar o horário mais central na hora do almoço, favorecendo então que pessoas possam assistir e participar. Nós vamos estar alterando a partir do nosso próximo programa, o início do nosso programa para o horário de meio-dia. Então, você vai continuar contando com Consciência e Transformação, mas de meio-dia a 1h da tarde. Então, eu convido vocês a compartilharem com os seus contatos, falando então desse pequeno ajuste do nosso horário, para que a gente possa então alcançar um número maior de pessoas que podem compartilhar conosco as suas dúvidas e as suas reflexões. Então, como eu falei, nós estamos falando hoje sobre a questão da esperança e da fé. E a Liliane Santos está colocando aqui uma questão interessante que eu queria comentar. Milton, acredito mesmo que nosso pensamento age na matéria, pois toda vez que vou com pessimismo enfrentar algo, tudo piora. E ao contrário também, o otimismo faz com que tudo dê certo. Então veja, Liliane, hoje cada vez mais as pessoas observam isso, né? A influência que nós temos no meio, nas coisas, em relação à forma como a atitude que nós assumimos diante dessas coisas. Mas eu sempre tenho colocado que há de se ter um certo cuidado em relação a esse tipo de pensamento. Por quê? Isso vem fazendo com que algumas pessoas façam, por exemplo, leituras sobre esse movimento, essa influência de como nós interferimos e nós afetamos a realidade. E tem vários livros, né? O mais conhecido, o livro O Segredo, que fala sobre como nós criamos essa realidade, mas que de alguma forma pode levar a uma certa ilusão pelas pessoas, acreditando que então, pela força do pensamento, nós consigamos então aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E veja, por mais que a gente perceba, e como você confirma, e é fato, que nós temos uma influência muito grande, a nossa atitude em como as coisas se desenvolvem, também é fundamental que a gente tenha um senso de uma certa maturidade emocional e até espiritual em relação àquilo que a gente deseja.
Porque, veja bem, muitas vezes, aquilo que no nível do ego nós estabelecemos como algo que nós achamos que é válido, que é bom para a nossa vida, para o outro, pode não necessariamente ser tão bom para nós e para o outro. Porque muitas vezes nós temos uma visão parcial da vida, temos estabelecemos um tipo de meta e objetivo que atende uma certa necessidade, nem sempre é algo absurdo, né? Na maioria das vezes não, tem uma lógica, mas que na verdade, ao invés de nos levar a um crescimento espiritual, tende a nos manter num determinado tipo de cristalização. E como nós temos no meu modo de ver, a forma como eu vejo o ser humano, nós temos a nossa vida é presidida por essa necessidade mais espiritual, muitas vezes aquilo que para o nosso ego é um desconforto, é um obstáculo, na verdade é um grande passo para um aprendizado para a alma. Então isso faz com que a gente possa ter busque uma certa maturidade para que a gente possa olhar para o obstáculo e poder observar se é algo que realmente exige estar experimentando a nossa determinação para o enfrentamento e a superação, ou se algo que está nos experimentando é uma mudança de perspectiva em relação à própria vida, em relação àquilo que nós desejamos para a vida. Eu costumo dizer nesse sentido que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós desejamos, porque pode ser realmente pela força do pensamento que a gente consiga, mas não necessariamente que isso seja bom para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida. Agora, como saber? Nós nunca sabemos. É somente a experimentação, mas com esse tipo de reflexão é que vai fazendo com que a gente possa observar os movimentos da vida, percebendo se ela nega sistematicamente ou se ela de alguma forma está nos exigindo ajustes em relação à determinação ou à flexibilidade. Então, essa questão do pensamento, muitas vezes, e como você fala, nós entramos de uma tal forma, com uma atitude negativa, pessimista, que nós tendemos a entrar nessa frequência. Então, como tudo é frequência, a gente acaba então atraindo as situações que vibram nessa mesma frequência. A partir do momento que a gente consegue ir modificando e entramos numa outra frequência, outros acontecimentos, outras pessoas, outros eventos vão ocorrendo. Não é porque eles não estejam ali ou porque é uma questão de sorte. É por uma questão da mudança da nossa vibração, ou seja, daquilo que nós estabelecemos e como nós nos relacionamos com esses eventos da nossa vida. Isso tem a ver com essa visão mais energética, vamos dizer, vibracional, né, da nossa vida. Então, não quer dizer que então eu mantendo um otimismo, às vezes ingênuo, né, que eu vá conseguir tudo que o meu pensamento positivo está postulando. Porque algumas vezes eu estou postulando algo tão fora da minha realidade ou da minha necessidade, que eu vou então estar buscando e desejando algo que na verdade não vai acontecer, porque simplesmente não é bom para mim. Então, o equilíbrio nesse desejar, nesse insistir, nesse plasmar pelo pensamento, ele é fundamental para que a gente vá observando também as respostas da vida e que a gente vá ajustando a nossa insistência ou a nossa flexibilidade. Eu chamo essa competência, né, esse valor de equanimidade. Equanimidade é um equilíbrio entre foco e flexibilidade. Não adianta a gente ter só foco. Tem pessoas que falam, quero ter foco, meu pensamento focado, que aí eu vou conseguir. Porque às vezes foco demais faz com que a gente não perceba alternativas na vida. E quando eu também busco só as alternativas e não foco, eu também fico na dúvida, fico também pensando em todas as possibilidades e também não avanço. Então, há um necessário equilíbrio entre foco e flexibilidade para que a gente possa colocar isso em movimento. A esperança, ela vem exatamente nisso, né? Numa convicção, numa perspectiva de que mesmo com a dificuldade, existe a construção de alguma coisa boa ali na frente. E que se não é a coisa boa ainda, é porque ela está sendo construída. Ou seja, mantendo então uma motivação no enfrentamento, na modificação dessa realidade, para que a gente venha alcançar essa esperança. Veja que então quando eu falo de esperança, e eu falei ainda há pouco sobre a esperança como sendo um dos principais combustíveis do ser humano, é porque nós temos isso intrinsecamente na nossa alma. O que eu quero dizer com isso? Quando nós consideramos a visão de homem como eu considero, ou seja, considerando essa realidade espiritual, a nossa alma está permanentemente buscando ampliar e se desenvolver para níveis mais elevados de consciência. É algo natural, como uma planta que cresce, como o dia que passa, nós temos uma tendência a buscar níveis maiores de consciência. Isso considerando a nossa alma, o nosso espírito.
como a gente considera, inclusive, além disso, a questão da reencarnação, a gente vem ao longo das reencarnações, essa alma vem buscando várias experiências no sentido de ampliar a sua consciência de si mesmo, uma maior apropriação da sua própria vida, do sentido mesmo da própria existência. Então vejam, isso é algo intrínseco e inconsciente que se manifesta irresistivelmente em todo ser humano. Então nós instintivamente temos essa gana, essa aspiração, essa ambição, né, vamos dizer assim, por melhoria, por termos uma vida melhor, por termos um nível de maior felicidade. Enquanto nós traduzimos essa felicidade em coisas materiais, nós tendemos a querer as coisas materiais para essa satisfação. Mas tem um momento em que a alma começa a buscar outros níveis de realização, ou níveis de satisfação, de atendimento de necessidades espirituais. Mas vejam, também buscando níveis mais elevados de satisfação, de bem-estar, de felicidade plena. Então isso é intrínseco. Por isso que em um momento como esse, quando nós desconectamos dessa questão mais da alma, nós tendemos a sucumbir a um cenário à nossa volta de muito pessimismo. Nós passamos então a achar que não vai ter saída, que não há uma possibilidade de um futuro melhor. Mas na maioria das vezes, quando isso ocorre, é porque nós desconectamos da nossa alma. Desconectamos daquilo que faça um sentido de atravessarmos para poder então chegarmos num lugar onde vamos perceber inclusive a importância daquele tipo de obstáculo, né? Ou seja, o papel que ele teve para esse crescimento. Se nós desconectamos da nossa alma desse sentido de um constante e permanente aperfeiçoamento, de buscarmos sempre um momento melhor em relação ao anterior, nós tendemos a criar naquele momento uma visão muito imediatista, muito curta da nossa existência. E aí, então, esse cenário à nossa volta, às vezes de dificuldades, ele pode parecer que nos envolve, que nos abafa. É preciso levantar essa perspectiva para poder olhar que existe alguma coisa além e a partir dessa dificuldade. Isso, algumas vezes, e para algumas pessoas é difícil, mas é fundamental porque a gente está resgatando a nossa própria essência, a essência da nossa própria alma. Porque senão a humanidade não vinha se progredindo, porque nós passamos por diversos períodos de muitas dificuldades sociais, econômicas, e invariavelmente nós conseguimos superar, saímos melhores como sociedade, como pessoas, diante de cada crise, seja a crise individual, seja a crise mais coletiva. Então, essa confiança é que alimenta a esperança, ou seja, de podermos esperar algo bom mesmo diante de um cenário que não seja tão positivo assim. Bom, a Liliane complementa aqui, mas isso não me faz ficar alienada da realidade. Não, sei que muitas coisas acontecem que não dependem do nosso querer. Esse aspecto, Liliane, talvez seja um dos mais importantes. Algumas pessoas também começam a desenvolver uma esperança desconectada da realidade. Então vejam, uma coisa é eu olhar para essa realidade, por exemplo, uma realidade difícil como nós vivemos, uma realidade, por exemplo, econômica difícil, e ter a esperança, quer dizer, poder perceber que existe um enfrentamento para uma construção ou uma reconstrução para um futuro próximo melhor. A outra, eu ficar tão preso numa expectativa de uma melhora, ou muito rápida, ou então que seja tão abrangente, que ela também não está coerente com a realidade à nossa volta. Por quê? Porque a realidade à nossa volta, ela tem uma complexidade de variáveis, de interesses, de desejos, que não pode também ficar simplesmente passível do meu desejo, daquilo que eu gostaria que fosse. É preciso, então, esse equilíbrio, onde a esperança, ela acaba sendo, com esse pé na realidade, ela atua na realidade na busca desse momento de maior bem-estar. E não simplesmente procura dar um salto para esse momento de bem-estar. Porque, normalmente, essa expectativa desse salto acaba sendo frustrante. Nós temos um programa anterior que eu falo sobre a questão da frustração, como sendo exatamente isso, né? A questão de a gente ficar tão preso a uma expectativa, a um ideal, que quando a gente lida com o real, a gente se abate. Ao invés de olhar para o real e ver o que nós precisamos fazer para chegar nessa expectativa da nossa meta, do que nós desejamos. Então, essa conexão com a realidade ela é fundamental para manter, inclusive, a nossa saúde psíquica e a nossa saúde emocional. Carlos Nascimento, boa tarde, Carlos, bom dia, né? Olá, amigo Milton e amigos do chat, bom dia. Me deparo com situações que, para tentar me manter equilibrado, eu penso, vou na fé de Josué. Carlos, e o corpo sofre com isso?
Carlos, a questão muitas vezes dessa lógica de nós termos uma posição para, ao invés de enfatizarmos o problema, a dificuldade, nós nos colocarmos propostas mais otimistas, que nos lembra da necessidade da fé, daquela que a despeito disso acredita, isso tem um caráter que nos impulsiona. E veja bem, o efeito no corpo, ele é extremamente positivo, porque mobiliza também não só a questão emocional, mas o nosso próprio corpo para o enfrentamento dessas dificuldades. O nosso corpo está sempre, sistematicamente, reagindo de acordo com o ambiente. Se nós temos uma ameaça, nós nos preparamos para enfrentar a ameaça ou para fugir. Então, quando nós nos propomos a enfrentar, todo o nosso corpo se mobiliza no sentido de energia, de força, da serotonina, evitando então a depressão, mas a atividade, a iniciativa. Então, há uma repercussão importante dessa atitude mental, inclusive no nosso corpo. Da mesma forma, se eu não consigo manter essa atitude positiva, o meu corpo vai se ressentir também desse abatimento, dessa falta de perspectiva. Então, o corpo é um dos instrumentos da alma, então ele vai refletir muito esse estado mental, esse estado espiritual que o indivíduo se coloca diante das dificuldades. Joilson nos lembra aqui um momento musical, né, Joilson? Um grande abraço, Joilson. Ele lembra Ivan Lins, né? Para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. E complementa com Gonzaguinha: fé na vida, fé no homem e fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Veja, né, Joilson, vamos lá fazer o que será. Essa é uma frase do poeta interessante, né? Vamos lá fazer o que será. Somos nós que construímos esse porvir, né? Esse futuro. Muitas vezes nós também sucumbimos à desesperança porque percebemos que algumas coisas que não dependem diretamente de nós e dependem de uma combinação, a impotência diante de nós nos leva a esse abatimento. Muitas vezes nós vemos que as pessoas ficam desesperançosas porque elas começam a constatar que o esforço que ela pode fazer individualmente não será suficiente para reverter um quadro mais complexo. E ao se perceber, então, impotente, onde o nosso esforço ele não determina a mudança desse conjunto mais complexo, nós começamos a achar assim, então, qual o sentido disso? Não vai adiantar nada. Não há nada que eu faça que vai reverter isso. Por quê? Porque talvez um dos grandes aprendizados que eu observo na minha experiência, que a crise, ou que as crises, mas principalmente essa que nós vivemos, ela traz como principal ponto, talvez, de aprendizado, a questão da colaboração, da solidariedade. Ou seja, quando nós percebemos que a nossa ação individual, ela não é suficiente para essa mudança, mas ela é necessária quando ela se combina com ações e níveis de consciência compartilhados por várias pessoas. Porque os nossos processos hoje, a nossa vida, os desafios são tão mais complexos que eles exigem muito mais interações, ações, muito mais amplas daquelas que eu posso fazer individualmente. Mas quando eu percebo que eu faço a minha parte e outro fazendo a parte dele, nós conseguimos alterar um ambiente mais amplo, nós começamos então a reverter essa desesperança numa solidariedade que constrói então esse bem-estar mais coletivo. Então veja que é uma mudança dessa perspectiva mais individualista que a nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, vem desenvolvendo nas últimas décadas, de que o importante é que a gente se aproprie de um poder. Querer é poder. Sim, mas não é um querer só individual. Porque se eu quero só para mim, mas isso afeta você, então vai haver algum desequilíbrio nesse sistema. Quando eu começo a perceber que existe um querer que é comum e que deve ser compartilhado com todos, então nós conseguimos começar a superar uma crise econômica, uma crise social. Quando começamos a pensar não só no meu direito, mas no direito dos outros, o sistema social também começa a se reverter. Então vejam que, na verdade, é isso, né? Nós é que vamos lá fazer o que será. Somos nós é que fazemos essa reversão. Daí a importância de ter uma visão não só otimista, ingênua, mas positiva em relação àquilo que nós estamos precisando aprender com essa crise para construir um nível de satisfação, um nível de sentido de vida mais adequado. Mas obrigado, Joilson, pela sua participação. Mas mesmo sabendo que não vivemos sem fé e esperança, todos temos em diferentes níveis, no entanto, muitas vezes, diante de uma aflição qualquer, parece que esses nobres sentimentos nos faltam. Acredito, continua Mazé,
acredito que nossos pensamentos e sentimentos repercutem diretamente em nosso organismo, contribuindo ou desfavorecendo em nossa saúde. Exatamente, né, Mazé? O que eu estava respondendo ao Carlos, e isso que você coloca, muitas vezes nós entendemos a necessidade de manter essa esperança. Mas a forma como as dificuldades refletem em nós, abafa de tal forma uma perspectiva de continuidade, de superação, que nós acabamos sucumbindo a isso, ao cansaço às vezes, à falta dessa visão do sentido que tem aquela própria dificuldade. Eu costumo comparar essa situação àquela de uma pessoa que entrou no mar, entrou na praia, ela está exatamente onde as ondas estão arrebentando, e ela fica naquela sensação de que a onda sempre está arrebentando nela, e ela já não suporta mais, ela já está cansada, e ela já não entende, e já fica sem forças. E ela esquece por um momento que ou ela se deixa levar para ver aonde aquela onda leva, ou então ela tem que mergulhar mais profundamente naquela onda, passar pela zona da arrebentação, e poder então estar numa posição em que ela depois vai entender o porquê que a onda arrebentava ali, o que ela teve que fazer para poder mudar a perspectiva daquele local onde ela estava, que era a arrebentação das ondas. Mas quando a gente está no meio da arrebentação, em algum momento nos falta essa confiança ou a lucidez de podermos atravessar aquele turbilhão para poder superá-lo. Parecemos que vamos sucumbir a ele, que vai faltar o ar e as forças e que vamos nos deixar levar por aquele tipo de obstáculo. Então, vejam como a esperança ela tem a ver exatamente com uma mudança e uma reversão da visão sobre a vida. Quando nós olhamos, e por exemplo, a gente poderia dar várias analogias que eu gosto de utilizar nesses casos. Por exemplo, quando nós queremos reformar uma casa, queremos reformar o nosso quarto, o nosso banheiro dentro da nossa casa. A gente precisa, então, num dado momento, quebrar o chão, fechar os registros, porque não podemos fazer com o banheiro funcionando, vamos ter uma condição precária de limpeza, de arrumação, e naquele momento é um caos. Se nós não tivermos a esperança de que a nossa obra, o nosso projeto, em sendo realizado, superadas aquelas dificuldades, o esforço de fazer aquilo, vai resultar num quarto mais bem arrumado, numa casa mais funcional, eu vou me render àquela dificuldade e vou achar então que a obra não vale a pena. Vou achar então que aquilo não vai fazer sentido. E acabamos então perpetuando aquela reforma, fazendo então paradoxalmente que ao invés do bem-estar, a gente prolongue um estado de mal-estar. Muitas vezes a vida vai nos promovendo exatamente momentos de grandes reformas, de grandes arrumações internas e externas nas nossas relações. Mas nós não nos damos conta disso. Percebemos e reclamamos muitas vezes, nos queixamos dessa necessária reforma, mas não nos damos conta daquilo que nós estamos pretendendo ao final dessa reforma. De poder usufruir mais à frente de um estado melhor. Porque se nós resolvemos reformar uma casa, é porque funcionalmente ela já estava precária ou não estava atendendo às nossas necessidades. Fazemos uma reforma para que ela passe a atender melhor essas nossas novas necessidades. A esperança ela tem a ver com isso, de nós acreditarmos que mesmo diante dessas dificuldades, nós estamos construindo alguma coisa mais satisfatória, de uma outra ordem na nossa vida. Sem isso, nós somos tragados pelo pessimismo e pelos obstáculos. Elizabeth Santos, bom dia, Elizabeth. Mazé, novamente, nesse sentido, devemos cuidar de nossos pensamentos e sentimentos. É isso, né, Mazé? Quando nós, então, percebemos que essa disposição nossa, mesmo que difícil, mesmo que no momento em que parece que que nada faz sentido, que quanto mais a gente mantém esses sentimentos e esses pensamentos, nós perpetuamos isso, o processo permanente de estar ampliando a nossa consciência, enfrentando as dificuldades, identificando os recursos que nós temos para isso, para simplesmente atravessar a arrebentação da onda, como eu falei, naquela analogia. Essa atitude de observação e de enfrentamento, é por isso que esperança normalmente tem a ver com persistência. Isso é interessante, né? Esperança também tem a ver com persistência. Ou seja, a esperança, esperar que alguma coisa aconteça de bom, que melhore, faz com que a gente também atue persistentemente para a modificação, para a paciência, para esperar. Às vezes é uma questão de tempo, de ajuste para que aquela condição melhore e a gente alcance um nível de bem-estar.
Mas a gente às vezes quer tudo muito rápido, quer tudo do nosso jeito, e isso às vezes impede que a gente aproveite a experiência do aprendizado que a dificuldade nos traz. Então, é isso mesmo, mas obrigado pela sua participação. Mônica dos Estados Unidos, bom dia a todos vocês. Elizabeth Santos, não me acho com uma fé tão intensa, apesar de saber que tenho um lado espiritual que está em desenvolvimento. Isso não é estranho? Não, Elizabeth, eu não sei se eu poderia dizer que é estranho. É porque às vezes parece incoerente, nós tendemos a associar o desenvolvimento de consciência espiritual a uma fé religiosa, a uma confiança, a uma certeza absoluta, onde não tenha dúvidas, onde não tem espaço para dúvidas. Eu questiono particularmente muito esse tipo de fé. Esse tipo de fé, ele pode representar uma certa alienação. Ou seja, uma negação dessa realidade, como algumas perguntas anteriores, e que nos colocam numa condição de esperar simplesmente o bom, sem olhar e ver a necessária transformação da realidade que não é talvez tão boa. O desenvolvimento espiritual, da espiritualidade, da mediunidade, da percepção do sentido da vida, vai fazendo com que a gente possa fazer uma nova leitura da realidade para então encontrar essa esperança. Isso não necessariamente é a tradução dessa fé que normalmente as pessoas dizem, ou falam, ou que experimentam, mas que pode ter essa armadilha de uma certa negação da dúvida. A dúvida, ela é sempre importante, não para que nos aprisione, mas que nos faça questionar sobre até que ponto aquela verdade ela ainda se sustenta. A fé inabalável, aquela então que é cega, é porque estabelece uma verdade sem dúvidas. As religiões têm usado muito esse tipo de fé cega, de uma fé que não questiona os desígnios de Deus, enfim. Mas, na verdade, a consciência e a reflexão sobre as dificuldades nos faz ampliar essa verdade. Aquilo que é verdadeiro num determinado momento vai passar a ser questionado num segundo momento, para ser revisado num terceiro momento para uma nova verdade. Então, se nós também nos apegamos a uma fé que não tem dúvida, podemos perder a possibilidade de crescimento em relação àquilo que nós estamos compreendendo sobre a vida, sobre nós mesmos. Então, não me parece incoerente, mas é a esperança de que essa espiritualidade, o desenvolvimento dela, está nos levando a uma nova compreensão sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o sentido da nossa vida. Mas, muito boa a sua participação. Vânia Aragão, bom dia, Vânia. Estou no trabalho, mas estou acompanhando. Então, Vânia, a partir do próximo programa, 12h a 1h, não se esqueça. Elizabeth Santos, meu pai e minha mãe são pessoas de fé, e ela me critica por não cuidar da força que eu tenho e de não exercitar minha fé. Isso é totalmente pessoal, né, Elizabeth? A forma como nós nos envolvemos com aquilo que nós acreditamos, com a verdade, essa certeza em relação a esse futuro, é uma relação muito pessoal. Alguns de nós desenvolvem e isso sustenta. Para alguns de nós, né, é preciso ter um questionamento, uma dúvida, alguma coisa que de alguma forma nos leve a ampliar aquela reflexão. Muitas vezes, o desenvolvimento, por exemplo, na doutrina espírita, nas doutrinas espiritualistas, é esse questionamento de uma fé cega que vem ampliando a nossa visão sobre a realidade espiritual, sobre a finalidade da vida, questionando e modificando, por exemplo, o sentido dado pelas religiões anteriores sobre o sentido da vida, sobre o pós-morte, enfim. Então, essa dúvida, ela não necessariamente ela está incoerente ou inadequada, mas para as pessoas, como para elas essa forma de relação com a fé funciona, elas ficam então nessa exortação para que as pessoas simplesmente tenham fé. Esse movimento da fé, na minha visão, ele é muito pessoal, né? Cada um de nós estabelece uma relação muito diferenciada com essas verdades, com essa convicção de uma verdade na nossa vida. João Soares, de Recife, bom dia, João. Vânia Aragão, eu perco a esperança quando me deprimo, quando há perda de algo. Como melhorar a fé e a esperança diante de perdas? Vânia, é uma pergunta interessante, porque a perda, ela normalmente tem esse aspecto, esse impacto, porque em algum momento nós deixamos de considerar que, na verdade, as coisas não são nossas. Se nós sofremos com a perda de alguma coisa, mas nós perdemos, é porque essa coisa não era nossa.
não nos pertencia de fato. Nós estabelecemos uma relação com essas coisas, nos sustentamos nelas, mas não percebemos e avaliamos que eventualmente são coisas que podem se perder. Então é alguém que se vai, alguém que desencarna, uma oportunidade, a idade, a saúde. Mas na verdade, quando nós mudamos a perspectiva sobre a vida, vemos que na verdade nós não temos a propriedade de quem quer que seja, de uma condição às vezes social, de um trabalho, de uma condição econômica, às vezes da saúde do nosso próprio corpo. Quando começamos a compreender que esses movimentos são transições também naturais e de crescimento na vida, nós sofremos menos com essas perdas. Então vejam que essa falta de esperança é porque a gente ainda sucumbe à sensação da perda, ao efeito que essa perda tem. Fazendo então também a gente refletir sobre a importância que aquela coisa que nós perdemos tinha na nossa vida. Quando nós somos capazes de rever isso e perceber que nós sobrevivemos a isso, somos capazes de fazer novas relações, por exemplo, a esperança ela volta, né? Porque a gente passa a ver então tem uma nova perspectiva sobre a vida. A depressão ainda tem a ver com essa frustração de nós não conseguirmos fazer com que as coisas que nós desejamos, elas aconteçam. Um grande convite para o processo de aceitação. Então, a esperança é de que mesmo nesse momento, mesmo quando é difícil, há um grande aprendizado em curso que nós ainda não percebemos. Isso faz com que a gente olhe e atravesse a experiência com muito mais leveza e não nos deixemos ser tragados pela dificuldade, pela dor. Bom... Essa pergunta, enfim, nós estamos aí com, agora com, nós estamos encerrando? Mais uma? Então, eu queria continuar falando dessa pergunta da Vânia, porque ela me parece muito importante. Eu percebo que muitas vezes os quadros depressivos, eles são exatamente por conta da perda dessa esperança de que a gente possa ter alguma coisa boa. Mas muito mais porque a gente fica preso a uma certa crença de que aquilo que nós desejamos é que nos faria ser felizes. E a gente fica de tal forma preso àquilo que a gente não teve ou que perdemos, que não nos damos conta das novas possibilidades de felicidade que se avizinham, daquelas que se apresentam como uma nova construção, de uma ressignificação disso. Fazendo então o que, por exemplo, hoje, a gente fica imaginando então que só podemos ser felizes se nós tivermos, por exemplo, progresso econômico, se nós tivermos, então, um nível de pleno emprego. É claro que para as pessoas que estão com o emprego ameaçado, essa situação é uma situação preocupante, difícil. Mas o que nós, então, como sociedade, podemos fazer para manter os níveis para um emprego seja digno? Vejam que isso também nos alerta para como, às vezes, esses programas econômicos são insustentáveis. Eles precisam ter um nível de sustentabilidade que possa realmente contemplar a maioria das pessoas. Nós estamos observando e percebendo cada vez mais a necessidade de revermos aquilo que realmente move. Então vejam que quando a gente começa a perceber que a vida, ela por si só está nos empurrando a aprender e a superar aquilo que nos trava, isso então é esperançoso. Percebem? Às vezes a gente fica olhando para a dificuldade, para o obstáculo, como sendo um grande empecilho. Mas se nós olharmos para o obstáculo como sendo um elemento que está nos fazendo crescer e desenvolver, nós vamos atravessar essa experiência, mesmo dolorosa, de uma forma totalmente diferente. Então, essa mudança de perspectiva, quando a gente olha para a vida e vê que o que a vida nos proporciona é exatamente aquilo que a nossa alma precisa, faz com que a gente possa perceber que a vida tem uma lógica, tem uma consistência muito maior do que o nosso ego, a nossa razão, naquele momento, é capaz de vislumbrar. Veja que isso não é uma posição, e eu sempre luto muito contra isso, não é uma visão passiva, resignada diante dos obstáculos. Não, pelo contrário, o que eu sempre proponho é uma visão ativa de olhar para as dificuldades e poder extrair delas o que realmente essa dificuldade está experimentando na minha transformação, no meu desenvolvimento, no meu aprendizado. Porque o obstáculo está ali. Quando a gente entende essa lógica do obstáculo, eu enfrento de uma outra forma, com outro tipo de energia, com outro tipo de esperança. Temos aqui ainda algumas participações aqui no final. Vânia, mudou o horário do programa, Milton? Vai mudar. Vai mudar. Hoje nós estamos estendendo um pouquinho, mas ele vai mudar. A partir do próximo programa, 12h a 1h, não percam. João Soares, desprendimento das coisas materiais.
João, eu não digo nem desprendimento, mas uma relativização da importância que as coisas materiais, das coisas que nos trazem reflexo no ego, eles possam trazer para a nossa vida. Quando a gente revê isso, a gente pode colocar, então, a nossa expectativa de felicidade em outras coisas, em coisas que nós, como diz a música, nós vamos construir esse que será, esse futuro. Bom, eu quero, então, agradecer a todos que participaram do nosso programa de hoje, desejar a todos uma excelente semana. Semana que vem, não esqueçam, meio-dia, novo horário, de meio-dia a 1. Eu espero vocês com um novo tema no nosso Consciência e Transformação. Muita paz.